Famoso por seus trabalhos em publicidade e por seus curtas, José Pedro Goulart está lançando agora seu primeiro longa-metragem. A gente conversou com ele sobre essa estreia. Dá uma olhada. Meu nome é José Pedro Goulart e eu estou aqui em Gramado apresentando Ponto Zero, um longa-metragem filmado todo em Porto Alegre, recém-saído do forno. E eu ainda estou descobrindo essa experiência de lançar meu primeiro longa-metragem, né? Ainda estou descobrindo, é tudo muito novo, porque apesar de eu ter filmado muito, especialmente publicidade, e estar muito acostumado com o fato de estar expondo o trabalho de uma outra forma, a experiência narrativa mais longa é uma experiência completamente diferente. Eu mesmo fui descobrindo um pouco dessa experiência na medida que eu ia pensando no roteiro, né? Pensando naquela autoria e também pensando nessa relação que eu ia tendo conforme o filme ia ficando pronto por etapas, porque um filme vai ficando pronto por etapas, né? E a gente só vê quando essas etapas estão todas juntas e ainda está faltando a última etapa, que é a relação com o público. A gente só vai descobrir de fato quando tudo isso estiver pronto e a gente puder fazer uma espécie de um travel out, assim, né? Um zoom out e olhar para aquelas camadas todas e ver no que deu. A sensação de estreante ela é muito boa sempre na vida. As primeiras coisas são sempre as melhores, o primeiro beijo, a primeira noite fora de casa, né? O primeiro curto, o primeiro longa. Eu gosto muito das primeiras experiências. O livro de Cavalcante, Conquistador de Lirismos, lançado recentemente, apresenta memórias e parte da trajetória do artista, que, segundo a autora e curadora Denise Matar, ainda não tinha sido representada em nenhum livro de nenhuma livraria. Assista! O Di Cavalcante ele começou a vida dele como ilustrador e foi durante muito tempo um jornalista. Então ele desenhava para a revista Panóplia, ilustrava os livros do Guilherme de Almeida e tal, e foi assim que ele participou da Semana de 22. E aí, só que ele acha que o resultado foi muito careta, muito burguês, então ele resolve ir para Paris. Fica em Paris e aí ele volta e diz assim: Paris colocou uma marca na minha inteligência e como civilizado eu comecei a conhecer minha terra. Então quando ele volta, é que ele vai olhar para esse povo comum, os suburbanos. Então ele conhece assim o samba, que ele vivia na Lapa, era boêmio para danar, e aí ele ia na Lapa, ele começa a ouvir o samba leva ele para o morro, então ele começa a pintar todo esse povo brasileiro. Então esse período que eu escolhi para o livro, que vai de 25 a 49, é exatamente o período onde ele está pintando esse imaginário, essa imagística dele, que faz parte do nosso imaginário. Então esse foi o período que a gente escolheu. Eu digo a gente porque eu trabalhei diretamente com a Elizabeth de Cavalcante, que é a filha do Di, e também junto com a Elizabeth a gente selecionou algumas crônicas de época. E ele escreveu 2 livros, um chamado Viagem de Minha Vida e outro que ele escreveu que se chama De Cavalcante, um Perfeito Carioca. Então é nesse livro, no primeiro, no Viagem de Minha Vida, que ele diz uma coisa linda que foi o que eu usei para o título do livro. Aí ele diz assim: não sou um artista, não sou um poeta, não sou um inquieto, sou um conquistador de lirismos. E aí, por que a gente está tão feliz de estar fazendo esse livro? Porque não tem, por incrível que pareça, nenhuma única obra do Di Cavalcante nas livrarias. Então nós nos juntamos todos e agora podemos oferecer para o público um livro lindo sobre esse lindo artista que é o Di Cavalcante. Para poder tentar quebrar um pouco do tabu em torno da adoção, Ana Amélia Macedo e Solange Diuano escreveram juntas um livro contando suas experiências com seus próprios filhos adotivos. Dá uma olhada no que elas contaram.
Meu nome é Ana Amélia Macedo e eu sou mãe adotiva de 2 crianças, do Antônio e da Helena, e junto com a Solange escrevemos um livro sobre adoção. Quando eu comecei a pesquisar sobre adoção, a me interessar pelo assunto, eu percebi que o que mais me interessava, além de teorias, de livros teóricos, muito mais do que isso, eram as histórias. Numa dessas procuras, para até tomar contato com pessoas que adotaram, eu encontrei a Solange, que tinha acabado de fundar o Café com Adoção, que é um grupo de apoio. Da onde veio essa ideia de montar um grupo de apoio? Veio justamente dessa ansiedade dos pais, dessa preocupação, muitas vezes angústias em relação à filiação adotiva, à construção da filiação adotiva. E a gente percebeu que muitas dificuldades que poderiam vir a surgir na construção dessa filiação poderiam ser cuidadas preventivamente num espaço onde as pessoas pudessem trocar experiências, falar dos seus medos abertamente. E aí ela falou, vamos escrever essas histórias? Eu falei, vamos, eu topo. É como se fosse um guia emocional de quem quer adotar. Não um guia passo a passo, leva os documentos tal e tal. Mas é um guia, assim, o que você precisa saber? As emoções da espera, do encontro, da revelação, como é que você vai contar para o seu filho. E aí saiu esse livro com 13 entrevistas com casos bem diferentes, uma pessoa que adotou sozinha, outros que têm filhos biológicos e adotivos, outro que só tem adotivos. Quem adotou adolescente, ou grupo de irmãos, ou alguma criança que porventura tem uma necessidade especial. Lilian, a gente está indo buscar a nossa neném, juro, no juizado. Ela tem 14 dias, a juizada é ótima, a mulher lá falou que ela está com imperfeita saúde, que veio do hospital, que ela passou muito tempo numa maternidade, eu não entendi muito bem, o Roberto vai me ajudar a entender, porque eu fiquei muito nervosa e chorando. A gente escuta muito lá no grupo, todos os pais deveriam passar, né, por dinâmicas, por encontros como esses, porque ajuda na construção da maternidade, da paternidade, não só da filiação adotiva, mas também como pai e mãe, né? A banda Carne Doce tem um som super maneiro e nada previsível. A vocalista Salma Jô falou sobre o início do grupo, o segundo disco e suas inspirações. Ama pra sempre, ama somente, o que resta é esperança de que morra bem. A Carne Doce surgiu comigo e com o Maclois, nós somos casados, ele é o guitarrista base da banda. E a gente mora em Goiânia e a gente tinha outras bandas, só que aí por motivos diferentes a gente ficou sem banda em algum momento. E aí uma hora, não tão cedo assim, mas uma hora veio o start da gente fazer música junto. E logo veio a ideia da gente produzir um áudio, um EP para mostrar para as pessoas, para ver o que eles achavam, para pensar se a gente realmente levava isso adiante ou não. Então a gente pensou no EP antes de pensar em montar uma banda mesmo. E aí depois do EP a gente foi formar uma banda e a gente encontrou esses meninos que estão com a gente hoje. O Aderson, o Ricardo e o João Vitor. E agora a gente está trabalhando o disco novo, a gente vai gravar na Red Bull Station, em São Paulo. E eu sinto que ele ainda tem uma coisa do primeiro disco, um disco novo, não, segundo disco, né, que a gente vai gravar. Ele ainda tem coisa do primeiro disco, dessa coisa de você ter vários assuntos, tratar de várias temáticas e tratar dessas temáticas
uma maneira assim de meio que querer tocar na ferida ou revelar coisas que as pessoas não gostam de revelar de uma forma muito direta. Eu grito sim, é pra você escutar, que eu quero ver você fazer eu me calar. Acho que a minha maior referência, pra mim, ela é tipo uma mãe, assim, no meio da música, porque o timbre dela é uma coisa de mãe pra mim. É a Elis Regina. Ela foi, quem me introduziu foi minha mãe, e eu escutei ela muito quando eu era criança. Então eu tenho esse padrão de qualidade Elis Regina, assim, de interpretação e de afinação e tal. Acho que essa coisa da performance, do gritado, não que ela gritasse sempre, mas da coisa falada, assim, muito, sabe, abertamente, peito aberto. Isso é uma coisa que me cativa e que eu almejo chegar.